Muito bem, sejam todos bem-vindos. Nós agora estamos começando um segundo tópico sobre concretos especiais. Eu sou o professor Adalberto e nós iremos falar sobre concreto reforçado com fibras de maneira geral, está bem? Então, essa primeira parte, ela tem o objetivo de definir, ela parcialmente apresenta a sua aplicação e, na verdade, nós acabamos olhando com um olhar mais profundo exatamente sobre essas fibras, o que são e exatamente qual é a sua utilidade no uso do concreto no estado fresco e no estado endurecido. Nós precisamos entender, antes de tudo, os mecanismos que regem o uso das fibras e o reforço que ela proporciona ao concreto. Esse é o primeiro ponto que nós queremos, então, visualizar nessa primeira parte. Antes de tudo, nós queremos lembrar o papel da Celeiro da Construção. Celeiro da Construção é um centro de estudos voltado principalmente para profissionais de base. Então, nós estamos falando com os pedreiros, mestres de obras, carpinteiros, que tem como objetivo dar uma formação teórica para esses profissionais que estão no canteiro de obra. No entanto, o Celeiro também está propondo, através desse curso, a atingir os profissionais, os colaboradores que estão no poder de decisão. Estamos agora, então, falando com os engenheiros, arquitetos, tecnólogos, técnicos, que muitas vezes precisam tomar decisões sobre que material, que técnica irá aplicar para um determinado serviço ou escopo. Dito isso, então vamos efetivamente passarmos para no que diz respeito aos concretos reforçados com fibra. Essa imagem que nós temos aqui, ela já nos traduz, já nos diz muito sobre essa questão do concreto reforçado com fibra. Né? Ao considerarmos as propriedades de um concreto, nós sabemos que, no primeiro momento, o concreto jamais flexionaria da forma como nós estamos observando aqui. Mas é fácil observar nesta imagem, e aqui eu convido que vocês observem, que nós temos fibras como se fosse uma película no seu entorno, não é? Então, isso mostra aqui uma das propriedades que o concreto reforçado com fibra pode proporcionar, ou seja, ela nos proporciona uma flexão, a capacidade de fazer com que o concreto flexione, ok? Então, esse é um dos detalhes que o concreto reforçado com fibra pode nos proporcionar. É importante dizer que no Brasil ele não conta com uma norma específica sobre concreto reforçado com fibra. Nós não temos isso. Mas existe uma norma, que é a NBR 15530, que é uma norma que ela irá tratar especificamente sobre fibras aplicadas no concreto. E aí, então, nós temos uma norma sobre fibras, especificamente de fibras de aço, né? Mas não no concreto reforçado com fibra. E, então, podemos definir concreto reforçada com fibra da seguinte forma. Ela trata-se de um concreto composto que recebe uma adição sólida em fibras nos mais diversos materiais e é capaz, ao receber essas fibras, capaz de alterar as propriedades, quer no estado fresco, quer no estado endurecido. E isso é importante para nós, porque em algum momento nós vamos ter uma situação que pode ser que o concreto reforçado com fibra seja a solução devido à situação ali que nos impõe, muitas vezes uma falta de espaço, nós vamos precisar, então, desse material para atender uma propriedade no estado fresco. Por outro lado, muitas vezes nós vamos precisar, sim, do concreto reforçado com fibra, porque o produto final, ou seja, quando o concreto estiver no estado endurecido, então eu vou precisar dessa propriedade aí, né? Dessa propriedade que só vai ser possível graças ao concreto reforçado com fibra. Está bem? Então, dito de forma resumida, é possível, então, resumir o concreto reforçado com fibra simplesmente como sendo concreto normal, eu vou ter o concreto normal, mais fibras das mais diversas, nós estaremos vendo no curso de hoje, e aí nós vamos ter o que nós chamamos de concreto reforçado com fibra. Então, só para dizer de outra forma, nós, ao adicionarmos as fibras, nós estamos alterando tanto as propriedades físicas e mecânicas do concreto normal. E essa alteração, ela pode ser no estado fresco ou no estado endurecido, está bem? Então, é isso que faz com que nós
tenhamos o que conhecemos como um concreto especial, concreto reforçado com fibra. A primeira evidência que nós podemos dizer dentro do histórico e o surgimento do concreto reforçado com fibra, registro propriamente dito, está na própria Bíblia. Ali no livro de Êxodo, no capítulo 5, versículos 6 e o 18, ali mostra que o povo judeu estava sendo escravizado pelo povo egípcio, e o faraó ali menciona o uso de palha na produção de tijolos. Inclusive, esse relato, né, embora ele seja, podemos dizer, de domínio público, né, um dos livros da construção civil, que é o professor Meta, ele, quando fala do concreto reforçado com fibra, ele lembra exatamente esse relato. Então, o que nós temos ali? Para aumentar a performance dos tijolos, que eram os tijolos cerâmicos, para que eles não quebrassem, vamos dizer assim, ou tivessem uma secagem e que proporcionasse uma maior resistência ou dureza, era adicionado palha. E aí, nós, tendo esse conceito de utilizarmos palha, que é uma fibra, vamos dizer assim, foi se aplicado também ao concreto. Isso ocorreu cerca de 1.600 anos antes de Cristo, segundo os relatos, tanto bíblicos como arqueológicos. Mas o fato é que nós não podemos olhar para a história, ainda que seja bíblica, né, e dizer que ali é o fato, né, é ali que surgem, então, as fibras. Porque, na verdade, quando nós olhamos a natureza, nós percebemos que alguns animais que têm um instinto construtivo, que é o caso do João de Barro, ele também utiliza fibras. Foi observando as construções e alcançando muitos pavimentos que o João de Barro ali conseguiu, utilizando fibras, construir as suas casas, aumentando, né, não só a dureza, mas também a longevidade dessas casas, né, utilizando fibras. E o homem, por observar esse instinto desse pássaro, não é, passa então a utilizar. É importante que se diga que na Austrália existem outros pássaros, né, não da espécie João de Barro, que também têm esse mesmo instinto, usar fibras misturado ali com argila, então forma-se um compósito para que pudesse, então, ter uma maior durabilidade e, ao mesmo tempo, maior facilidade de moldagem. Isso também ocorre quando nós utilizamos fibras, tá bem? Então, podemos dizer aí que a origem, né, a origem da origem, está nos instintos dos pássaros na construção de suas casas, ok? E, na verdade, o concreto reforçado com fibra, ele vai, então, se popularizar a partir da década de 90. Entre as fibras que nós podemos utilizar no concreto, existem as mais diversas. Entre elas, nós temos a de aço, de asbestos, de vidro, de amianto, de polipropileno, de nylon, de sisal, que é o mesmo material que nós produzimos a corda, que é um material natural, sintéticos, né, e o Kevlar, né, que é derivado aí do vidro. Então, a imagem à direita, que nós estamos vendo nesse momento, nós temos exatamente a fibra de polipropileno, né? Então, é uma fibra que é utilizada no concreto, e a sua quantidade, isso vai ser determinada, nós vamos falar mais à frente, porque é fácil perceber que a quantidade de 1 quilo, por exemplo, se utilizássemos como unidade de medida o quilo, né? A quantidade de polipropileno seria uma quantidade enorme quando nós pensamos em 1 quilo de aço. Então, até mesmo a dosagem das fibras precisa ser verificada antes de tudo qual é o tipo de fibra, para que a gente trabalhe com a melhor método de dosagem. Só para vocês terem uma ideia, ok? Bom, vamos agora apresentar alguma dessas fibras, né, para que fique muito claro para você que está na formação desse curso de pós-graduação e extensão. Entre as fibras que nós podemos utilizar estão as fibras de sisal, né, como já dito, utilizada para fazer, inclusive, cordas, né, é o material básico para isso. Nós temos os asbestos, que o asbestos, nessa forma natural, ela não traz problema para a saúde humana, é importante que diga isso, e esse material era, inclusive, utilizado para as telhas de fibrocimento. Podemos dizer que as telhas de fibrocimento é um nome diferenciado para nós dizermos que estamos produzindo uma telha de argamassa, não é assim? Então, a telha de fibrocimento é a telha de argamassa, só que nós utilizávamos no passado, estamos falando aí, né, há 2 décadas atrás, até 2 décadas atrás, nós usávamos os asbestos. Mas no seu processo produtivo, né, foi identificado que ele
causava câncer, né? Potencializava a doença câncer, então ele foi descontinuado, pelo menos no uso das telhas, né? Bom, entre outra fibra muito utilizada está a de polietileno. Essa fibra é mais comum nós encontrarmos e ela tem uma aplicação muito especial aí dentro da construção civil na área de pavimentação. Então, depois nós vamos tratar exatamente isso. O que nós queremos nesse primeiro momento é que você conheça esses materiais, né, essa gama de materiais para sua aplicação na construção civil, né? E aí nós vamos, visto que nós temos N opções, depois nós vamos focar em uma delas. É importante que nós temos aqui do lado esquerdo uma outra, né, entre os compósitos que fazem a diferença no concreto reforçado com fibra, está a fibra de vidro. A fibra de vidro é muito utilizada na indústria da construção civil, precisamente na indústria de pré-moldados, principalmente quando eu tenho um pré-moldado que vai ficar aparente. Então, quando eu tenho um pré-moldado que vai ficar aparente, muito se utiliza as fibras de vidro. É importante que se diga isso, né? Então, elas têm uma aplicação muito específica, porque elas não só proporcionam algumas das propriedades que nós iremos destacar aqui, mas também ela permite dar um senso estético agradável, né? Que já caiu no gosto dos olhos daqueles que pretendem ter uma construção onde vamos usar o concreto pré-moldado, que vai ficar aquilo ali aparente, visível, né? E aí nós temos a fibra de aço, que essa sim, nós temos uma norma que ela se direciona, a norma que nós citamos no início dessa aula, ela vai se direcionar para as fibras de aço, né? E aí nós temos empresas específicas que produzem essas fibras de aço. A fibra de aço, ela possui uma série de especificidades. Nós vimos naquela imagem anterior, e vamos ver mais à frente, que ela está relacionada a um grampinho, ela é muito parecida com um grampinho. Mas aquele tamanho, aquela ranhura que nós temos ali, vamos ver daqui a pouco, tudo isso nós já temos empresas que produzem de acordo com a sua especificidade, normas para isso, né? Algumas são circulares, outras são chapeadas, outras são dobradas. Então, se tem hoje já um senso de eficiência, né? Nós vamos mostrar essa Dramix porque ela, vamos dizer assim, ela se popularizou no Brasil, né? E aí, é claro que nós precisamos, toda vez que nós vamos utilizar a fibra, nós precisamos fazer testes prévios. Lembrando que nós estamos tratando de um concreto especial. Então, um concreto especial leva a isso, leva a testes de dosagem, porque a concreteira nem sempre ela vai ter ali no seu rol, né, esse concreto ali pronto para ser entregue. Então, nós precisamos saber qual é a necessidade para encontrar o melhor traço, ok? E a indústria Celor-Nitro, ela comercializa essas fibras pela marca Dramix. E aí, mesmo dentro desse pente, né, que nós vamos ver aqui, existe ali algumas especificidades. São pentes que eles vêm colado com uma cola d'água, né, como dito aqui, a chamada cola tenaz, que quando nós misturamos no concreto ali com a água, ela solta naturalmente, né, sendo adicionado a água no processo ali de mistura, juntamente com o agregado e o aglomerante. O que nós precisamos tomar cuidado e levar em conta que quando eu tenho a adição destas fibras, né, fibra de aço, por exemplo, mas isso vale para as demais, é importante que eu permita uma homogeneização mais extensa. O que eu quero dizer com isso? Deixar com que a mistura desse concreto ele passe do que o usual, normalmente 10 minutos a mais, para que, de fato, eu tenha essa mistura, principalmente quando eu estou utilizando as fibras de aço, né? Ou como nós estamos chamando aqui, Dramix. Por quê? Porque ela vem em pente. Eu preciso que, de fato, esse pente ele seja quebrado e todos os grãos sejam espalhados. Quando isso não acontece, nós temos exatamente um problema diverso, né? Nós vamos causar aí uma bicheira. Aqui nós temos um exemplo deste grampo, normalmente é da ordem de 7 centímetros, esse grampo aqui, né? Pode variar, né? Esse grampo, alguns em torno de 5 a 7 centímetros, na sua maioria das vezes, e aqui nós temos uma ordem de grandeza com uma lapiseira. Aqui, seria possível, só com essa imagem, já observar algumas propriedades
utilizando as fibras. Não é somente a fibra de aço, mas utilizando as fibras. Nós percebemos um material mais coeso, mas nós vamos verificar isso de fato através de testes, né? Quando nós utilizamos o slump, nós vamos conseguir perceber isso claramente. O que nós estamos vendo aqui, né? Um material mais coeso, né? Um material coeso que vai ter a sua aplicabilidade em muitos detalhes da construção. E esta imagem aqui, que nós agora estamos nos debruçando sobre ela, nos traz essa aparência, nos mostra um concreto. Veja que eu não tenho a exudação, né? Talvez aqui você veja um pouco mais a exudação, ou seja, nós temos o afloramento de água, mas você vê um concreto no estado fresco, totalmente homogêneo. Algo que normalmente a gente percebe se um concreto está ou não no estado fresco, existe ali um ensaio de slump, mas fica difícil, quando não tem fibra, você observar isso. A gente só consegue descobrir depois da concretagem, né? E aí você tem lá o vibrador, mesmo que você use o vibrador, você consegue perceber ali as chamadas bicheiras, né? Já aqui não, a gente facilmente, esse concreto espraiado, é fácil verificar. E não só verificar, é fácil observar que ela se mantém assim. É como se nós já lançássemos esse concreto, e esse concreto, onde ele foi lançado, ali vai ficar. Isso é importante, né? E aí nós temos essas fibras que vão proporcionar o que nós chamamos de canutos, né? Ou seja, canutos de ligação. Ela faz uma ancoragem de um material com o outro, né? De uma camada com outra. Então, perceba, nós temos ali um agregado. Um agregado, vamos imaginar que ele tem aí no máximo 2 centímetros, né? Então, nós temos lá de 4,8 a 1,9, de 1,9 a 2,4. Então, vamos imaginar ali que ela tem 7 centímetros. Então, ela está ligando o agregado, até 2, até 3 agregados, dependendo do diâmetro dele, de uma camada com a outra, proporcionando, então, a maior homogeneidade. Bem, a imagem aqui nos mostra exatamente isso. Independente da fibra utilizada, é fácil observar que nós estamos utilizando aqui a fibra de aço, né? Nós estamos observando aqui por essa ponteira aqui. O concreto reforçado com fibra terá uma maior coesão. Aqui está, então eu quero até nesse momento destacar, né? Vamos destacar isso aqui, porque é importante, né? Esta propriedade aqui, ó, a coesão. A coesão, ela tem nos concretos autoadensáveis? Sim. Vamos dizer que o concreto autoadensável é o oposto do concreto reforçado com fibra. É o oposto. Mas, mesmo assim, nós percebemos isso nesses slides. O que nós estamos percebendo aqui nesse slide, né? O que nós estamos percebendo aqui é que um concreto normal, como nós já vimos, é um concreto normal, não é? Que ele tem um slump aqui, talvez de 15, 16 centímetros, ok? Né? Os 15, 16 centímetros, né? E aí, quando eu coloco as fibras, né? Eu vou ter aqui um slump de 3, 4 centímetros, mais ou menos isso. Então, veja o potencial que essa fibra produz nesse concreto, a mudança que ele já produz no estado fresco, ok? Então, utilizamos o concreto normal, a indústria cimenteira produz esse concreto normal, e momentos antes ali, no balão do caminhão, é adicionado essa fibra, e ali ele vai homogeneizar, não é assim? E aí nós vamos ter esse concreto com essa fibra, para os mais diversos usos, de acordo com a minha necessidade. Mais tarde vamos falar, inclusive, sobre isso. Mas vamos falar sobre aquela propriedade que nós vimos ali. É claro que o concreto ele é considerado como um material compósito. Na ciência dos materiais, o concreto ele é considerado como um material compósito. Portanto, quando foi feito lá a definição de que o concreto reforçado com fibra é um material compósito, infelizmente, ele parece até uma redundância, porque o concreto em si ele é um material composto, mas se repete isso, porque, na verdade, ele traz uma nova propriedade para o concreto que ele já tinha no estado endurecido, uma propriedade bem definida, que é a fragilidade. O concreto ele é um material frágil, ele não tem a propriedade, né, de, vamos dizer assim, flexionar ou flambar. É por isso que nós adicionamos o aço e nós formamos, então, o que conhecemos como concreto armado. Ou seja,
Ao passo que o concreto puro, ele tem a resistência, ele tem a sua resistência à compressão, o aço tem a sua resistência à flexão. É essa a propriedade que nós queremos. E esse casamento entre o aço e o concreto, né, nós vamos ter aí um material que ele vai poder ser utilizado de forma mais versátil. O que acontece? Eu não entro nesse momento agora com com o meu aço. Eu entro com a minha fibra. No caso, estamos falando aqui da fibra de aço. Então, quando eu faço os chamados estudos ali do gráfico tensão-deformação, nós sabemos que o aço, que o concreto, me perdoe, tem esta propriedade aqui. É um material frágil, né? Mas quando eu adiciono o aço, né, eu tenho o que nós chamamos de um material pseudodúctil, ou seja, o aço ele começa a ter o concreto com fibra, ele começa a ter alguma propriedade ou estágio mais ou menos conforme esse gráfico C ou com o gráfico D, né? Ou seja, esse concreto ele vai flexionar antes do rompimento. Nós vamos ter isso definido, né? Que pode ser no estágio entre C e D. Desculpe, entre C e B, né? Ao passo que aqui nós poderíamos dizer que este gráfico é um gráfico típico do aço e este aqui é um gráfico tipo do concreto. Quando eu adiciono as fibras, eu vou ter um gráfico entre C e B. Isso vai depender do traço, isso vai depender da quantidade, isso vai depender aí de alguns fatores, ok? Principalmente no que diz respeito à flexão. E aí chamamos esse comportamento de pseudodúctil, né? Por que pseudodúctil? Daqui a pouco nós vamos tratar um pouquinho mais sobre isso. É bom lembrar que entre as principais propriedades que serão melhoradas com a adição das fibras são a flexão e a flambagem. Isso é importante. Então, nós não teremos um aumento na resistência da compressão. Vou repetir, nós não teremos um aumento na resistência da compressão, pelo menos não significativo. Então, aqui nós temos uma imagem, né, que o professor Anzo Brift e também o professor Falkenbauer, né, no seu livro de materiais de construção, essa imagem antiga, ela é clássica, e nós temos aqui a compressão, né, a tração, a flexão, que é o C, né, nós temos a torção, o cisalhamento, e nós não temos aqui a flambagem, né? Eles não têm esse desenho, mas eu quis aproveitar essa imagem. A flambagem é quando nós temos, né, no sentido vertical, seria a flexão no sentido vertical. E aí, principalmente, nós vamos estarmos utilizando, na sua grande maioria, o concreto reforçando com fibra, quando nós precisamos aumentar as propriedades de flexão e flambagem, né? Esse será o principal motivo aí da nossa utilização, ok? Existe também uma melhora no cisalhamento? Existe, mas os dois principais seriam a flexão e a flambagem, ok? Bom, dito isso, nós vamos agora olhar um esquema explicativo de como funciona a adição dessas fibras no concreto. Para que o concreto reforçado atue como um pseudodúctil, ou seja, que ele venha a se flexionar antes de se romper, porque se ele rompe de forma abrupta, nós estamos falando de um material frágil, as fibras precisam resistir quando o concreto efetivamente se rompe. Então, quando o concreto se rompe, as fibras estão ali como que segurando. E esse esquema aqui nos diz exatamente isso. Ó. Nesse caso aqui, ó, nós temos aqui duas cargas que estão sendo puxadas, né? Nós estamos puxando aqui. Então, nós estamos exatamente com a propriedade da tração, só para lembrar, né? Voltando aqui, olha, nesse esquema, né? É claro que existe aqui uma pequena fissura, e essa fissura vai sendo contida por esses grampos, né? E isso vai diminuir isso. Isso é possível? É possível, sim, né? É claro que, então, nós temos uma melhora desse desempenho, né? E o modelo de entendimento desse fenômeno é exemplificado com essas imagens que nós estamos vendo aqui. Os grampos, as fibras de aço, vão segurar isso, né? Mas, de novo, nós queremos destacar sempre quando nós estamos fazendo o processo de flexão. É na flexão que nós percebemos isso, está bem? Então, veja que interessante aqui, olha, nós temos uma fissura, né? A concentração de tensões,
uma determinada fissura, então nós estamos falando de uma flexão, porque é uma concentração de fissuras, isso ocorre mais na flexão, e aí os grampos eles vão atenuar isso, não só quando estiverem sendo flexionados, mas também quando estiverem sendo comprimidos, né? Então, numa face ou outra. Então, é isso que acontece, ok? E aqui nós temos uma imagem que ela fala por si. Então, veja que nós temos aqui uma flexão, a exemplo daquela primeira imagem que nós vimos. Em outros ensaios, nós sabemos muito bem que isso aqui já teria rompido nesse estágio aqui, mas ele ainda se mantém, né? Ele ainda oferece resistência apesar das cargas que estão sendo aplicadas aqui. Então, eu aumento não só a sua resistência, mas também eu começo a conhecer esse comportamento antes do rompimento, ele me avisa antes. E isso é fundamental para a ponte, isso é fundamental para a viga, onde nós teremos a sua maior aplicação. Isso é fundamental para pavimentos, nós vamos ver depois um pouquinho mais sobre isso na segunda parte, né? E aí está o segredo desse uso, né? Do uso de reforçado com fibra. Mas é claro que eu acabei aqui, nesse primeiro momento, direcionando para a utilização da fibra de aço. Mas nós vamos ver na próxima parte a sua aplicação também no estado endurecido. Embora ali, é claro, a imagem está endurecido, e nós olhamos muito a resistência desse material no estado de flexão, mas onde nós podemos aplicar isso? Sob que circunstâncias? Isso também será explicado na parte 2. Então, apenas um breve resumo, porque para que a gente tenha uma visão macro do que é o concreto reforçado com fibra, é bom lembrar que ele aumenta a performance do concreto, principalmente na flexão e na flambagem. Basicamente, nós usamos esse material nessa situação, mas existem outras aplicações. Por exemplo, apenas para ter uma ideia, não é? Quando nós temos em área que o concreto ele pode estar diante de um incêndio, né? Então, nós vamos ver que ele ajuda também. As propriedades adquiridas irá depender do tipo da fibra que está sendo utilizada, mas nós queremos destacar que a substituição da armadura convencional, então alguns autores apontam isso, né? Então, a depender da resistência, dos esforços que estão sendo aplicados, eu deixo de usar a minha armadura de aço, veja bem, eu deixo de usar a minha armadura de aço e uso parcialmente, ou talvez no todo, dando celeridade para a obra, ou seja, ao invés de eu estar utilizando as minhas armações, né, eu tiro a minha armação e utilizo as minhas fibras. Mas veja, parcialmente, em alguns casos no todo, mas nós vamos falar isso no próximo bloco, ok? Nós também aumentamos a propriedade do concreto, suportando maiores fricções e flambagem, e diminuindo, e aqui está um ponto muito importante, e novamente eu faço aqui um destaque, porque tenho isso em mente, né? Ele vai conter as fissuras e as trincas. Então, o concreto reforçado com fibra, ele tem uma propriedade precípua que é diminuir as fissuras e as trincas. Então, aqui nós já começamos agora a pensar no bloco anterior, no curso anterior, nós aprendemos sobre o concreto leve. E vimos que, graças ao seu menor coeficiente ali de dilatação, eu consigo ter maior panos. Mas eu também posso ter maior panos utilizando as fibras. Essa é a verdade, né? Então, fica aqui a dica, né, como uma alternativa para que a gente aumente nossos panos de concretagem, né? Não por causa da resistência à compressão, mas sim porque ela vai conter possíveis fissuras e trincas, né? Isso era a parte 1 que nós queríamos destacar, e desde já, muito obrigado pela sua atenção.